Áudio 35 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 26. Deus me queria em Genebra. Mais tarde, apareceu-me em um sonho uma mulher descendo do céu para dizer-me que Deus me queria em Genebra. Um dia, quando meu marido ainda vivia, cheia de tristeza e sem saber o que fazer, tive vontade de falar com uma pessoa de distinção e mérito que vinha com frequência ao campo. Escrevi uma carta para solicitar uma oportunidade para conversar com ela, pois buscava sua instrução e conselho. Entretanto, logo depois senti um remorso. Esta voz falou em meu coração: "O quê? Queres alívio e buscas desprender-te de meu jugo?" Por conseguinte, enviei no mesmo instante um bilhete, rogando-lhe que me desculpasse, acrescentando que o que eu havia escrito provinha tão somente do amor próprio, e não de uma necessidade, que, como ele sabia o que era ser fiel a Deus, eu esperava que não desaprovasse meus atos com esta simplicidade cristã. Contudo, ele se sentiu ofendido, o que muito me surpreendeu, pois havia concebido uma ideia sublime de sua virtude. Virtudes ele tinha, mas cheias da vida e atividades da natureza, e um tanto distantes dos caminhos da mortificação e da morte. Tu, ó meu Deus, tens sido meu pastor até nestes caminhos, como tenho comprovado com grande admiração depois que ficaram para trás. Bendito seja teu nome para sempre. Eu me vejo obrigada a levar este testemunho aos pés de tua bondade. Antes de continuar minha narração, devo acrescentar uma observação que o Senhor fez-me ver para reconciliar-me com o caminho pelo qual, em sua bondade, aprouve a Ele conduzir-me, ou seja, que esta obscura senda é a que com maior certeza mortificará a alma, pois não deixa espaço algum que se possa utilizar como ponto de apoio. Apesar de não ter nenhuma aplicação a algum estado em particular de Jesus Cristo, não obstante em sua constatação, esta mesma senda vê-se a si mesma adornada com todas as disposições divinas. A alma impura é egoísta é, por meio disso, purificada como ouro na fornalha. Antes era cheia de seu próprio juízo e sua própria vontade, mas agora é obediente como uma criança e não encontra outra vontade em si mesma. Antes teria contestado por uma ninharia, agora ela se rende no mesmo instante, não com relutância e sofrimento por estar praticando a virtude, mas como se fosse algo natural. Seus próprios vícios desaparecem. Esta criatura, antes tão vã, agora não ama outra coisa a não ser a pobreza, a pequenez e a humilhação. Antes preferia estar acima de todos, agora todos estão acima dela, mostrando uma caridade sem limites para com seu próximo, sobrelevando suas faltas e debilidades para conquistá-lo pelo amor, o que antes não podia fazer senão por meio de uma extrema pressão. A fúria do lobo transforma-se na mansidão do cordeiro. Durante todo o tempo que eu experimentava minhas misérias e minhas terríveis provações, não buscava belas visões ou distrações. Não queria ver nem conhecer nada mais que não fosse Jesus Cristo. Minha alcova era a minha única distração. Mesmo quando a rainha estava perto de mim, a quem eu nunca havia visto e a quem tinha muita vontade de ver. Nunca agia assim, embora só me bastasse abrir os olhos e dar uma rápida olhada para ela. Eu me deleitava em ouvir outras pessoas cantarem. Contudo, uma vez passei 4 dias com uma pessoa
cuja voz era considerada uma das mais belas vozes do mundo, sem nunca chegar a pedir-lhe que cantasse. O que a surpreendeu, pois sabia bem que, conhecendo seu nome, eu deveria saber da graciosa distinção de sua voz. Entretanto, cometi algumas infidelidades, perguntando aos outros o que diziam de mim e do que me culpavam. Conheci alguém que me contou tudo, embora eu não aparentasse nada, isso só servia para mortificar-me. Vi que ainda estava muito viva para meu eu. Nunca serei capaz de expressar o número de minhas misérias. Elas têm sido tão vastamente superadas pelos favores de Deus e tão consumidas por eles que não posso mais vê-las. Uma das coisas que me causaram maior sofrimento durante os 7 anos mencionados, principalmente nos últimos 5 anos, era um delírio tão estranho de minha imaginação que não me dava trégua. Meus sentidos faziam-lhe companhia. Eu não podia fechar os olhos na igreja. Desta forma, ao deixar abertas todas as portas e avenidas, eu era como uma vinha exposta, pois as sebes que o pai da família havia plantado haviam sido arrancadas. Eu via a todos que vinham e iam, e a tudo que se passava na igreja, pois a mesma força que me havia atraído interiormente à recordação parecia empurrar-me agora para a dissipação. Cheia de misérias, encurvada sob o peso de opressões e esmagada sob contínuas tribulações, não me ocorria outra coisa senão que terminaria meus dias assim. Não restava em mim nem a menor esperança de chegar a sair alguma vez à superfície. Não obstante, pensei que havia perdido a graça para sempre, e a salvação da qual ela nos faz merecedores. Pelo menos anelava fazer por Deus o que estava em meu alcance, embora temesse que nunca chegasse a amá-lo. Contemplando o ditoso estado do qual eu havia caído, desejava servir-lhe com gratidão, embora me visse a mim mesma, como uma vítima condenada à destruição. Às vezes, a visão desse ditoso período fazia que brotassem secretos desejos em meu coração de voltar a recuperá-lo. No mesmo instante, eu era rejeitada e lançada mais uma vez às profundezas do abismo. Julgava-me estar em um estado próprio de almas infiéis. Parecia-me, meu Deus, como se eu tivesse eternamente excluída de tua consideração e da de todas as criaturas. Aos poucos minha situação deixou de ser dolorosa. Cheguei até a ficar insensível a ela. E minha insensibilidade parecia ser como o endurecimento final de minha depravação. Minha frieza me parecia uma frieza mortal. Era exatamente assim, ó meu Deus, uma vez que desta forma eu morria para o eu, para viver totalmente em ti e em teu precioso amor. Para resumir minha história, um de meus servos quis tornar-se barnabita. Escrevi para o padre de Lamotte falando sobre o caso. Ele respondeu dizendo que eu devia falar com o padre Lacombe, que na época era o superior dos Barnabitas de Toulon. Aquilo me obrigou a escrever-lhe. Eu sempre havia guardado um respeito e estima secretos por ele, como alguém que está sob a graça. Estava feliz por esta oportunidade de recomendar-lhe que me incluísse em suas orações. Escrevi-lhe falando de minha queda na graça de Deus, que havia correspondido aos seus favores com a mais terrível ingratidão, que era miserável e uma pessoa digna de compaixão, que longe de ter avançado em direção a Deus, ele havia se tornado algo completamente desconhecido para mim. Ele respondeu como se tivesse compreendido totalmente
graças a uma luz sobrenatural, a terrível descrição que lhe havia dado de mim mesma. Em meio às minhas misérias, Genebra veio à minha mente de uma forma tão singular que me causou muito temor. O que? Eu disse. Para completar minha reprovação, entrarei em um excesso tal de impiedade a ponto de abandonar a fé por meio da apostasia? Os moradores de Genebra eram, em geral, protestantes calvinistas. Terei então de deixar esta igreja, pela qual entregaria 1000 vezes minha vida? Ou terei de afastar-me daquela fé que até desejava que fosse selada junto ao meu sangue? Eu tinha tal desconfiança de mim mesma que não me atrevia a esperar nada, mas tinha 1000 razões por que temer. Não obstante, a carta que havia recebido de Padre Lacombe, na qual ele me dava detalhes de sua atual disposição, que era um tanto parecida com a minha, surtiu um efeito tal que restaurou a paz e a calma à minha mente. Eu me sentia interiormente unida a ele, como se fosse uma pessoa muito fiel à graça de Deus. Mais tarde apareceu-me em um sonho uma mulher descendo do céu para dizer-me que Deus me queria em Genebra. Cerca de 8 ou 10 dias antes do dia de Santa Madalena, no ano de 1680, ocorreu-me a ideia de escrever para o Padre Lacombe e pedir-lhe, caso tivesse recebido minha carta antes desse dia, que orasse em particular por mim. Tudo se dispôs de tal maneira que, contrário às minhas expectativas, ele recebeu minha carta na véspera de Santa Madalena, e enquanto orava por mim no dia seguinte, foi-lhe dito, 3 vezes seguidas, com muito poder, o seguinte: ambos habitareis em um único e mesmo lugar. Ele se surpreendeu muito, pois nunca havia recebido palavras interiores antes. Creio, ó meu Deus, que isso se tem visto confirmado mais que em alguma habitação temporal, tanto em nosso sentir interior e experiência, e nos mesmos acontecimentos cruciformes que sobrevieram a ambos da mesma forma, quanto em ti mesmo, que eras nossa morada.